Imagine estar cercado por um exército inimigo, milhares de guerreiros prontos para destruir tudo que você ama. Agora imagine enfrentar todos eles com apenas 300 homens, e ainda assim, vencer. Essa é a história de Gideão, o homem que duvidou de si, mas acreditou em Deus. De um simples camponês escondido, ele se tornou o líder que libertou uma nação inteira. Sem espadas, sem força, apenas fé, coragem e obediência. Prepare-se para conhecer a batalha mais improvável e o milagre mais impressionante do Antigo Testamento. Essa é a história de Gideão e os 300 homens, onde o impossível se torna realidade quando Deus está à frente da guerra. Gideão era um homem simples, trabalhador e humilde, que vivia na pequena cidade de Ofra, pertencente à tribo de Manassés. Ele levava uma vida tranquila, cuidando de sua plantação e de seu povo, tentando sobreviver em meio às constantes invasões dos midianitas. Cada colheita era roubada, cada esperança parecia ser esmagada pelo medo. O povo de Israel se escondia em cavernas e montanhas, sem coragem para reagir. Gideão, embora fiel a Deus, duvidava de sua própria força. Ele não imaginava que um dia seria chamado para algo muito maior do que lavrar a terra. Certo dia, enquanto malhava o trigo escondido num lagar para escapar dos midianitas, um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, surpreso, questionou: "Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu?" O anjo então revelou o chamado. Gideão seria o libertador de Israel. O homem, assustado, duvidava: "Como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa de meu pai." Mas Deus o escolheu, garantindo que estaria com ele. Gideão, hesitante, pediu sinais para crer. E Deus, com paciência, confirmou seu chamado, aceitando suas provas e fortalecendo sua fé. O primeiro desafio veio dentro da própria casa. Deus ordenou que ele destruísse o altar de Baal e o poste de Azerá que seu pai possuía. Temendo a reação do povo, Gideão obedeceu, mas o fez à noite. Quando os moradores descobriram, quiseram matá-lo, porém Joás, seu pai, defendeu dizendo: "Se Baal é Deus, que lute por si mesmo." Esse ato de coragem despertou a ira dos inimigos. Os midianitas, amalequitas e povos do leste se uniram para atacar Israel. Gideão convocou as tribos, e 32.000 homens se apresentaram para a batalha. Ainda assim, ele não se sentia pronto, pedindo a Deus mais um sinal, o famoso teste do velo de lã, que Deus novamente atendeu. No entanto, quando a guerra estava prestes a começar, Deus fez algo surpreendente. Ele disse a Gideão que o exército era grande demais e que Israel poderia se orgulhar dizendo que venceu pela própria força. Então, ordenou que Gideão dispensasse todos os que tivessem medo. 22.000 homens foram embora. Restaram 10.000. Mas Deus disse que ainda eram muitos. No rio, mandou que Gideão observasse como os homens bebiam água. Apenas 300 lamberam a água como cães, e foram esses que Deus escolheu. Agora, Gideão estava diante do impossível: enfrentar um exército de milhares com apenas 300 guerreiros. O medo quase o dominou. Como poderia vencer com tão poucos? Deus, conhecendo seu coração, mandou que ele descesse ao acampamento inimigo para ouvir o que diziam. Lá, Gideão escutou um soldado midianita contar um sonho. Um pão de cevada rolou contra o acampamento e o derrubou. O outro respondeu: "Isso é a espada de Gideão, o israelita." Deus entregou Midian em suas mãos. Encorajado, Gideão voltou e organizou seus 300 homens. Dividiu-os em 3 grupos, cada um com trombetas, cântaros e tochas dentro. Não levavam espadas, apenas fé e obediência. À meia-noite, no momento mais escuro da noite, Gideão deu o sinal. Os homens tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram: "Espada do Senhor e de Gideão." O som ecoou pelos vales e montanhas, confundindo completamente os inimigos. O terror tomou conta do acampamento midianita. Eles se voltaram uns contra os outros, em pânico, e fugiram desordenadamente. Israel perseguiu os inimigos, e Deus deu grande vitória ao seu povo. Nenhum dos 300 homens foi ferido, e o nome do Senhor foi exaltado sobre toda a terra. No entanto, a vitória não trouxe apenas glória, mas também reflexões profundas. Gideão, agora respeitado, recusou ser rei. Disse ao povo: "O Senhor é quem deve reinar sobre vós." Ele compreendeu que sua força não vinha de números, nem de armas, mas da obediência a Deus. Os israelitas, antes oprimidos e medrosos, agora se sentiam fortalecidos pela fé e lembravam que a vitória pertence ao Senhor. A terra teve paz por 40 anos durante a vida de Gideão. Mas mesmo após a vitória, Gideão não esqueceu seus momentos de dúvida e medo.
Ele sabia que, sem a paciência e a presença de Deus, jamais teria acreditado em si mesmo. Recordava o dia em que malhava trigo escondido, temeroso, e agora entendia: Deus escolhe os improváveis para realizar o impossível. Sua história tornou-se exemplo de fé e humildade, mostrando que a coragem nasce da confiança em algo maior do que nós. O povo, inspirado, começou a reconstruir suas terras e suas colheitas floresceram novamente. As crianças cresceram ouvindo a história dos 300 homens que venceram milhares sem espada, apenas com tochas e trombetas. Essa lembrança mantinha viva a fé de Israel em tempos difíceis. Gideão, já velho, observava com gratidão tudo o que Deus fizera por ele e por sua nação. O medo que antes o dominava havia se transformado em confiança inabalável. A lição da vida de Gideão ecoa até hoje. Não é a quantidade, nem o poder humano que traz a vitória, mas a fé em Deus e a obediência à sua voz. O verdadeiro guerreiro não é aquele que confia em sua força, mas aquele que acredita que Deus age através dele. Gideão começou como o menor da casa de seu pai e terminou como um grande líder, não por ser forte, mas por ser fiel. Sua história nos ensina que, quando Deus está conosco, 300 são mais do que milhares, e a coragem pode nascer até nos corações mais temerosos.